Fala galera, eu sou o professor Thiago Megali e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente tem pedido. É justamente as principais dicas da reforma trabalhista para você que vai fazer prova de OAB, para você que vai fazer concurso público na área trabalhista. Você começa a observar, né, pessoal, que posteriormente a esse período mais agravante da pandemia que nós tivemos, as provas em todo o nosso país começam a surgir, principalmente a prova da OAB e também em outros concursos públicos. E a nossa temática, o nosso objetivo nessa sequência de vídeos que nós vamos ter nas próximas semanas é trazer para vocês de uma forma bem rápida, de uma forma bem sistemática, as principais mudanças, as principais alterações que tiveram a legislação trabalhista pós-reforma, ou seja, após a Lei 13.467 de 2017, que nós já citamos aqui em vários outros vídeos do nosso canal. Então, o nosso objetivo nesse vídeo de hoje não vai ser corrigir questões, não vai ser fazer análise de texto legislativo. O que nós vamos fazer? Pontuar os artigos, os principais artigos que sofreram mudanças tanto no direito processual quanto no direito material na seara trabalhista após a reforma, para que você possa assistir, por exemplo, esse vídeo antes de fazer uma prova, ou então fazer a revisão dos seus estudos para saber se você está alinhado ali com a temática, com as últimas mudanças, para que você possa então fixar o conteúdo e conseguir aplicar e realizar no dia da sua prova. Se você ainda não se inscreveu, pessoal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que nós possamos estar produzindo outros conteúdos semelhantes a esse e também para que você possa estar acompanhando tudo que nós vamos tratar na seara trabalhista aqui no nosso canal e também a parte motivacional. Então, pessoal, após a nossa vinheta, vamos iniciar as nossas dicas. Acompanhe! Então, pessoal, vamos aqui trabalhar os nossos 5 artigos do vídeo de hoje inerentes ao direito processual do trabalho. O que modificou após a reforma trabalhista com relação a esses artigos e como você vai aplicar, gabaritar no dia da sua prova. O primeiro artigo, pessoal, que sofreu mudança e que nós vamos trabalhar é o artigo 775-A da CLT. E uma pergunta que todo mundo costuma fazer: como ficou a questão dos prazos processuais na Justiça do Trabalho? Será que houve alguma modificação? Essa pergunta ela é muito relevante, pessoal, e muito provável de cair em prova, porque depois da reforma que sofreu o Código de Processo Civil no ano de 2015, os prazos no processo do trabalho eles permaneceram os mesmos, ou seja, não tiveram efetivas modificações. Somente após a reforma trabalhista em 2017 é que houve alteração do artigo 775-A. Ou seja, hoje os prazos processuais na Justiça do Trabalho eles só são contados em dias úteis, excluindo-se assim os finais de semana e feriados. Então caiu na sua prova a contagem de prazo, uma questão, por exemplo, que você vai entrar com recurso ordinário, com recurso de revista, um agravo de instrumento, não importa. Lembre-se que o prazo para você interpor qualquer tipo de recurso é contado em dias úteis. Perfeito? Vamos então para a nossa segunda dica. Antes de nós tratarmos, pessoal, da nossa segunda dica, vamos analisar aqui a questão da competência territorial da Justiça do Trabalho, que ela é elencada lá no artigo 651 da CLT, no caput do artigo 651 da CLT. E o que esse artigo diz pra gente? Que o local competente para fazer análise daquela respectiva matéria, daquele processo, vai ser justamente onde o reclamante, onde o trabalhador prestou seus últimos serviços, a sua última atividade laborativa, vai ser justamente o local onde vai ser competente para ele fazer o ajuizamento daquela reclamação trabalhista. E o que isso tem a ver, professor? Tem tudo a ver com o artigo 800 da CLT. Esse sim sofreu reforma pela Lei 13.467 de 2017, que foi a nossa reforma trabalhista. E qual foi essa modificação que você precisa saber para gabaritar qualquer questão que vier nesse sentido no dia da sua prova? É justamente a questão da exceção de incompetência territorial. Ou seja, para que a parte contrária possa apresentar uma exceção de competência, qual é o prazo que ela vai ter para fazer essa apresentação? Nós sabemos, pessoal, que a notificação na Justiça do Trabalho, ela funciona através da notificação postal. E vocês devem estar vendo aí na tela de vocês uma notificação que a parte contrária recebe
no momento após a distribuição de um determinado processo. E aí já traz um resumo de todos os principais dados desse processo, traz qual é a vara que ele está tramitando, qual é o local, qual é o TRT, o número do processo, a classe, ou seja, qual tipo de ação, o nome do autor, do reclamante, né? A parte ré, ou seja, traz todas as informações necessárias para que você possa fazer a averiguação, um resumo daquele processo. Então, se a parte contrária, ou seja, a parte reclamada, recebe essa notificação que nós acabamos de ver na tela e verifica que ela foi ajuizada num local diferente da prestação de serviços, ela pode ajuizar o que, pessoal? Uma exceção de incompetência territorial. Agora, o artigo 800 da CLT ele vai tratar justamente qual vai ser o prazo para ajuizamento dessa ação. E nós temos que ter em mente que esse prazo é de 5 dias. E você pode me perguntar, professor, a partir de quando é contado, iniciada a contagem desses 5 dias? É contado, pessoal, justamente do recebimento da notificação. Ou seja, o artigo 800 da CLT diz pra gente que recebida a notificação que nós acabamos de ver aí na tela, a parte contrária verificou que o local do ajuizamento da ação foi diferente do local da prestação de serviço, ela tem um prazo de 5 dias para apresentar uma exceção de incompetência territorial na Justiça do Trabalho. Muito importante esse artigo e essa dica que eu estou lhe passando, beleza? Vamos então agora para a nossa terceira dica, o nosso terceiro artigo. A nossa terceira dica, pessoal, vai tratar justamente do artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Qual foi a modificação relevante que ele trouxe para a gente? Quando nós paramos para analisar esse artigo, nós temos que ter em mente a questão da desistência. Ou seja, a parte reclamante ela só pode desistir da sua ação, ela só pode desistir do seu processo se a parte contrária não tiver apresentado a contestação. Ou seja, se no processo judicial eletrônico, lá no PJE, não tiver sido apresentada nenhuma contestação, a parte contrária poderá desistir do seu processo. Se porventura já tiver sido apresentada a contestação de forma eletrônica e a audiência ainda vai demorar para ser realizada, mesmo assim não vai mais poder ser possível ser realizada essa desistência. Então, muito cuidado também com este artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Na sequência, pessoal, vamos analisar a nossa quarta dica, o nosso quarto artigo, que é o artigo 843, parágrafo 3º da CLT, também modificado na reforma trabalhista. Ele vai trazer para a gente uma informação, inclusive, que nós já analisamos em uma questão que nós corrigimos aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui o link da descrição do vídeo para que você possa assistir posteriormente e ver na prática como ele vem sendo cobrado. Este artigo, pessoal, ele diz justamente sobre a figura do preposto na Justiça do Trabalho. E o que diz respeito a esse preposto? No passado, né, pessoal, o preposto ele necessariamente precisava ser empregado na empresa. Hoje não há mais essa obrigatoriedade, justamente de acordo com o artigo 843, parágrafo 3º. Ou seja, qualquer pessoa pode representar a empresa desde que esteja munido da carta de preposição. Então você pode perguntar, professor, nesse caso, no dia da audiência, pode comparecer 2 advogados, um como advogado da empresa e o outro como seu preposto? Pode, não tem problema algum. No passado isso não poderia ocorrer, né, pessoal? Mas após a reforma trabalhista, e vem sendo muito cobrado pela OAB e em concurso público esse artigo, este dispositivo, hoje isso é perfeitamente possível de acordo com o artigo 843, parágrafo 3º da CLT. Vamos agora para a nossa quinta e última dica, pessoal, que nós vamos tratar exatamente no nosso vídeo de hoje para que você possa gabaritar no dia da sua prova. E a nossa última dica é o artigo 847, parágrafo único da CLT, pessoal. Vocês sabem, pessoal, que hoje os processos, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, eles tramitam via PJE, ou seja, é o processo judicial eletrônico. Nós não temos aquele processo físico como nós tínhamos no passado, volumes e volumes de processo. Hoje ele é dado totalmente de forma eletrônica. E o artigo 847, parágrafo único, pessoal, diz que a contestação trabalhista ela tem que estar anexada aos autos, ela tem que estar anexada ao processo antes da audiência, antes da realização da audiência. Muito cuidado com relação a este dispositivo, porque no processo civil isso é totalmente diferente. No processo do trabalho, nós temos que ter em mente que a nossa contestação ela pode ser apresentada
até minutos antes do início da realização da audiência. Ou seja, se eu recebo uma notificação na data de hoje e minha audiência é só daqui a 3, 4 meses, eu vou ter exatamente esse prazo para fazer a apresentação da minha contestação via PJE no sistema do processo judicial eletrônico. Ou seja, o artigo 847, parágrafo único, vai dispor exatamente isso, que a contestação via processo judicial eletrônico pode ser apresentada até minutos antes, até antes da realização da minha audiência no processo do trabalho. Então não se esqueça dessas 5 dicas, pessoal, valiosas que nós vimos no vídeo de hoje, para que você possa aplicar na prática no dia da sua prova e gabaritar toda e qualquer questão que trate sobre essas matérias. Não deixe, pessoal, de se inscrever no nosso canal, de acompanhar os próximos vídeos na sequência que nós iremos realizar da mesma forma, com a mesma pegada, com a mesma temática, trabalhando aí os principais artigos dispositivos para que você possa assistir e gabaritar toda e qualquer questão que possa cair na sua prova com relação a essa matéria. Um forte abraço e até a próxima!